Rússia intensifica ataques contra a Ucrânia, realizando bombardeios maciços em importantes cidades ucranianas. Apesar de todo o apoio ocidental e de suas eficientes defesas antiaéreas, tudo indica que o conflito entre Ucrânia e Rússia esteja por um fio. Será que a Ucrânia irá resistir mais um ano de intensos ataques russos, em meio à escassez e dificuldade para conseguir novas armas dos seus aliados ocidentais? Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, trataremos de uma nova fase no conflito entre Rússia e Ucrânia, que afasta esses países cada vez mais de um acordo de paz. Ambos os lados intensificaram ataques em território inimigo, elevando ainda mais as tensões e o risco de uma escalada maior do conflito. No dia 31 de dezembro, a Ucrânia realizou um ataque surpresa contra a cidade russa de Belgorod, localizada a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O ataque, que não foi oficialmente reivindicado pelas autoridades ucranianas, utilizou mísseis e causou grandes danos no centro da cidade, atingindo inclusive uma pista de gelo lotada de civis. Segundo as autoridades russas, o saldo foi de pelo menos 20 mortos e mais de 100 feridos. As imagens do atentado mostram carros em chamas, prédios danificados e uma densa nuvem de fumaça cobrindo o centro de Belgorod. Esse foi o ataque mais mortal já realizado pelas forças ucranianas em solo russo desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Apesar de Belgorod já ter sido alvo de outros ataques esporádicos ao longo do conflito, nenhum havia causado tantas baixas ou danos. O presidente russo Vladimir Putin classificou o ataque como um ato terrorista e prometeu uma dura retaliação contra a Ucrânia. Em um pronunciamento no dia 1º de janeiro, Putin declarou que nenhum crime desse tipo ficará impune e que a Rússia responderia atacando alvos militares ucranianos com armas de alta precisão. Putin também culpou as autoridades ucranianas por utilizarem munições cluster. Essas munições, quando acionadas, liberam uma certa quantidade de submunições menores com a finalidade de eliminar soldados, artilharia ou viaturas dentro de uma grande área. Devido ao seu alto poder destrutivo, elas são proibidas pela maior parte dos países ocidentais. A Ucrânia negou a autoria do atentado, embora especialistas acreditem que as forças ucranianas estejam por trás do ataque, em uma tentativa de pressionar a Rússia a reduzir os bombardeios contra cidades ucranianas. Apesar das negativas por parte de Kiev, o Kremlin encarou o episódio como um grave ato de agressão e terrorismo por parte das forças ucranianas. Putin deixou claro que isso exigiria uma resposta à altura por parte das forças russas. E a prometida retaliação russa não demorou a acontecer. Logo no dia 2 de janeiro, a Rússia realizou uma nova onda maciça de ataques com mísseis e drones contra alvos em toda a Ucrânia. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 100 mísseis e drones foram utilizados nesses ataques, que tiveram como alvo principal as cidades de Kiev, Kharkiv e Odessa. Prédios residenciais, hospitais, infraestrutura de energia e outras instalações civis foram atingidas. Só em Kiev, pelo menos 4 pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas nessa nova ofensiva russa. Prédios residenciais pegando fogo e densas colunas de fumaça se espalharam pela capital ucraniana, que não via bombardeios desse porte há meses. Esses ataques marcaram uma nítida escalada no conflito, mostrando que a Rússia intensifica ataques contra a Ucrânia, realizando bombardeios maciços em importantes cidades ucranianas. Rússia ainda mantém capacidade e disposição para golpear a Ucrânia com força total, apesar dos reveses militares ao longo de 2023. Especialistas avaliam que, com esses bombardeios massivos, Putin pretende punir a Ucrânia pelo ataque em solo russo, além de desestabilizar o governo de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano, por sua vez, prometeu uma resposta contundente. Em pronunciamento, Zelensky declarou que as forças ucranianas não deixarão sem resposta os ataques russos, que classificou como desumanos e visando deliberadamente a população civil. Ainda em represália pelo bombardeio em Belgorod,
a Ucrânia realizou novos ataques com mísseis e drones contra alvos russos na região de Belgorod nos dias 2 e 3 de janeiro. Desta vez, porém, as autoridades russas informaram que os projéteis ucranianos foram interceptados e abatidos pela defesa antiaérea russa, sem deixar vítimas. Enquanto Rússia e Ucrânia trocavam acusações e intensificavam os ataques mútuos, um episódio envolvendo a Polônia gerou temores de que o conflito pudesse se expandir para além das fronteiras ucranianas. No dia 3 de janeiro, preocupada com uma possível invasão de seu espaço aéreo, a Polônia informou que enviou caças F-16 para patrulhar os céus do país. A medida foi tomada após as autoridades polonesas detectarem o que parecia ser um míssil russo cruzando rapidamente o espaço aéreo polonês em direção à Ucrânia. O incidente ocorreu enquanto a Rússia realizava uma nova rodada de ataques com mísseis contra alvos ucranianos próximos da fronteira com a Polônia. Aparentemente, um dos mísseis russos teria desviado brevemente a rota planejada e adentrado alguns quilômetros em território polonês antes de seguir viagem em direção ao alvo na Ucrânia. O episódio gerou forte reação do governo polonês, que convocou o encarregado de negócios da embaixada russa para prestar esclarecimentos sobre a violação de seu espaço aéreo. A Rússia, por sua vez, negou que qualquer míssil tenha entrado no espaço aéreo polonês e exigiu provas concretas da acusação feita pelos poloneses. Apesar do incidente, não houve danos nem vítimas na Polônia, mas o caso serve como um alerta de como o conflito na Ucrânia está se aproximando perigosamente das fronteiras com países membros da OTAN, como a Polônia. Isso eleva o risco de uma escalada acidental que arraste a Aliança Atlântica para dentro da guerra. Diante desse quadro de escalada da violência, com ataques cada vez mais intensos de ambos os lados, analistas avaliam que a guerra na Ucrânia entrou em uma nova e imprevisível fase em 2024. Após quase 2 anos de conflito, nem Rússia nem Ucrânia demonstraram disposição para negociações ou recuo. Pelo contrário, Putin e Zelensky sinalizam que pretendem intensificar os combates e partir para uma retaliação olho por olho. Com a capacidade militar russa aparentemente renovada, graças ao apoio de países como Irã e Coreia do Norte, a Rússia voltou a bombardear cidades ucranianas com força total, como não fazia há meses. Já a Ucrânia, por sua vez, agora mostra capacidade e disposição para atingir alvos em solo russo e não apenas na Crimeia ocupada ou regiões fronteiriças. Essa dinâmica de ataques e represálias cada vez mais violentas e em profundidade eleva drasticamente as apostas e os riscos do conflito para ambos os lados. Também aumenta a probabilidade de erros de cálculo e episódios acidentais, como o caso do míssil russo que pareceu invadir o espaço aéreo da Polônia. À medida que Rússia e Ucrânia se agridem com mais força, tanto em discursos como na prática militar no campo de batalha, fica cada vez mais distante a perspectiva de algum tipo de acordo negociado para encerrar a guerra. Putin segue determinado a conseguir uma vitória militar decisiva na Ucrânia, que permita anexar mais territórios ou mesmo derrubar o governo Zelensky. Do outro lado, Zelensky continua irredutível em expulsar as forças russas de todo o território ucraniano, incluindo a Crimeia, sem abrir mão da ambição de ingressar na OTAN. Sem disposição para compromissos, ambos os presidentes parecem apostar todas as suas fichas em uma solução militar para o conflito, o que tende a prolongar o sofrimento humano e a devastação na Ucrânia. Também eleva o risco de que outros países acabem sendo arrastados para a guerra, seja pela ameaça de novos ataques em seu território ou pela necessidade de apoiar um dos lados. Nesse novo e perigoso capítulo da guerra, a comunidade internacional segue sem uma estratégia coerente ou eficaz para conter as hostilidades e forçar um cessar-fogo. As tentativas de mediação de países como China, Turquia e Emirados Árabes têm surtido pouco efeito até o momento. Já os Estados Unidos e seus aliados europeus permanecem firmes no apoio à Ucrânia,
fornecendo armas e ajuda financeira, mas sem um plano de paz viável. Enquanto diplomatas debatem em fóruns internacionais, Putin e Zelensky dão sinais que estão dispostos a aumentar o tom do conflito em 2024, mesmo que isso resulte em ainda mais destruição dentro da Ucrânia e instabilidade em toda a Europa. Cabe agora torcer para que a racionalidade se imponha em algum momento e as partes entendam que essa escalada de violência só trará mais problemas. Por ora, porém, tanto Rússia como Ucrânia parecem determinadas a prolongar o conflito e partir para retaliações cada vez mais duras contra o inimigo. O mundo segue apreensivo com o risco de uma guerra mais ampla e devastadora na Europa, caso o conflito na Ucrânia continue se expandindo. Nesse novo e perigoso capítulo que se iniciou em 2024, a paz nunca esteve tão distante. Você acredita que os líderes desses países possam chegar a um acordo para interromper esse conflito ainda esse ano? Deixe sua opinião nos comentários. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Se você se interessa pelos acontecimentos que moldam a história e a geopolítica do mundo, aproveite para assistir também os vídeos que estamos sugerindo acima. Até o próximo vídeo!